a Ana Barcelos, que é especialista na área previdenciária, conforme a gente já vinha fazendo propaganda já há várias semanas e vários questionamentos também na área da Previdência. A gente conseguiu organizar um programa especificamente sobre Previdência. Então, até por volta de 15 para as 8, 7h45, 19h45, vamos estar discutindo temas de Previdência, de aposentadoria dos servidores municipais aqui de Pelotas. Uma boa noite, Thiago. Boa noite, Ana. Boa noite, Douglas. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os colegas que acompanham a programação diária da TVC e, em especial, os colegas servidores públicos municipais que acompanham o nosso programa semanalmente, todas as sextas-feiras aqui pela TVC, onde vamos das 19 às 20 horas. Conforme o Douglas frisou, já uma demanda dos nossos telespectadores, nosso público-alvo, servidor público municipal, de vários programas anteriores, era de que a gente pudesse oportunizar um programa que pudesse esclarecer, tirar algumas dúvidas, ou seja, de uma maneira geral, passar uma informação para o servidor público no que tange a sua área previdenciária. Por isso, hoje contamos com a presença da doutora Ana Luísa Barcelos, advogada, especialista na área previdenciária, também trabalha junto conosco, com a nossa assessoria jurídica do SIMP, e a Ana vai estar aí no programa, como o Douglas falou, até às 19h45, podendo tirar algumas dúvidas. Você que estiver acompanhando o programa, simplesmente só no início de todas as informações que a Ana prestará, muitas dúvidas já serão sanadas, e se você tem alguma dúvida de caráter não tão individualizado, por que a gente diz isso? Se a pessoa, por exemplo, der o seu tempo de trabalho individual, ou a sua situação individual, muitas vezes requer mais tempo que o programa de TV aqui, até porque em alguns casos exige algumas simulações, alguns cálculos, exigem que a Ana também tivesse que ter todo o aparato necessário, até para consultar. Então a Ana, de uma maneira genérica, ela vai estar informando a todos os servidores quase que tudo no que tange a previdência, ou seja, a aposentadoria, seja por invalidez, seja por tempo de serviço, regras gerais para homens e mulheres, com quantos anos se aposenta proporcionalmente, integralmente, aquele servidor que trabalhava na ativa e recebia algum adicional, por exemplo, insalubridade, periculosidade, se ele leva tal adicional para sua vantagem. Então, dúvidas gerais da categoria, corriqueiras até que a gente as recebe no SIMP, a Ana vai estar nos oportunizando através das suas explicações. Ana, boa noite e bem-vinda a estar conosco aqui. Boa noite, é um prazer estar nessa mesa com vocês, é um prazer poder participar e expor algumas questões aos municipários, que sabemos que tem muitas dúvidas nessa área previdenciária, então, pela nossa experiência junto à assessoria jurídica do sindicato, ao longo desses anos, é possível perceber essa constante demanda dos servidores municipais em relação a isso, tanto os servidores municipais contratados, vinculados ao regime seletista, como os servidores estatutários, que têm um regime próprio de previdência, e em vista disso há algumas diferenças, algumas peculiaridades em relação ao tratamento de cada um destes servidores. Então é um grande prazer estar essa noite aqui com vocês, para a gente tentar esclarecer algumas dessas questões de uma forma mais abrangente, não é? Então, além daqueles esclarecimentos pontuais que se presta cotidianamente junto ao sindicato dos municipários, num atendimento mais personalizado. Que é bom que se diga, inclusive, que a rigor o atendimento personalizado é que permite, não é, digamos assim, a efetiva esclarecimento da situação concreta de cada um dos servidores, não é? Porque a questão previdenciária é bastante complexa, há as peculiaridades específicas de cada servidor em relação ao seu histórico de trabalho, as atividades que desenvolveu, os locais em que trabalhou, o próprio regime jurídico ao qual esteve vinculado ao longo da sua vida de trabalho, em alguns casos durante uma época uma atividade sob o regime seletista, outra sob o regime estatutário, e de que forma, não é, essas questões devem ser tratadas e compreendidas para efeitos, então, daquilo que os trabalhadores sempre esperam após uma longa jornada, não é, da sua vida de trabalho, que é a sua aposentadoria. Então, vamos tentar, não é, comentar a respeito de algumas questões, e eu gostaria já, aproveitando, para referir a seguinte questão, que eu acho que é fundamental e eu sempre gosto de destacar, que quando se fala de previdência, é importante que se tenha em mente
que a Previdência ela é um seguro social. Tá? Ela tem a finalidade de proteger os trabalhadores diante de fatos inesperados por vezes e outros nem tanto, como é o caso da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, que na verdade se espera e se aguarda ansiosamente, não é, a chegada deste momento, muitas vezes, mas ela tem na condição, na característica de ser um seguro social, o foco de proteger o trabalhador daquelas contingências sociais que o incapacitam para o trabalho. Tá? E além disso também proteger a sua família naquelas circunstâncias em que por algum motivo o trabalhador fica impossibilitado de trabalhar, ou até mesmo nos casos em que ele venha a óbito, que venha a falecer e que deixa dependentes, que deixa pessoas, não é, que dependiam economicamente da sua atividade laborativa. Então, eu sinto que é importante nós frisarmos essa questão para que todos os trabalhadores se preocupem sempre, durante a sua atividade profissional, de que efetivamente esta atividade seja regularizada e que eles tenham este vínculo com a Previdência Social, porque do contrário, eles não terão a proteção previdenciária. O que isso significa? Ter, e a possibilidade então de que efetivamente tenha a proteção previdenciária, que contribua para a Previdência Social. E essa contribuição, no caso dos empregados e dos servidores públicos, ela se dá em função do vínculo de trabalho que possuem, sendo responsabilidade, não é, do empregador ou do órgão público ao qual estão vinculados, fazerem esse desconto mensal das contribuições. Contribuições essas que servirão para o pagamento da sua aposentadoria ou do seu auxílio-doença quando da ocorrência daquele evento que incapacita para o trabalho. Tá? Então, é relevante frisarmos isso, que tem direito aos benefícios previdenciários aquele que contribui para a Previdência, porque ela tem o papel de um seguro social. Sem a contribuição, não há proteção previdenciária. Tá? E aí, nessa questão, a gente já aqui fazer a seguinte diferença em relação à questão da chamada assistência social, que o pessoal geralmente confunde um pouco, não é? Porque a assistência social, ela existe naqueles casos em que tem a finalidade de o Estado proteger os sujeitos na condição de risco social, mas ela não depende da contribuição previdenciária. Tá? Enquanto que o direito à previdência depende sempre da contribuição. Tá? E a assistência social será para aqueles casos em que há uma condição de miserabilidade econômica, tá? Aliada a uma incapacidade para o trabalho, que poderá ser em função da idade ou por deficiência, enfim, física ou mental, e circunstâncias que efetivamente incapacitem o sujeito para a atividade laborativa. Então, só para que a gente faça essa distinção, que eu acho que é importante, que por vezes as pessoas dizem, não, mas fulano nunca trabalhou, nunca pagou previdência e se aposentou. Não, ele não tenha se aposentado, ele esteja recebendo o que se chama de benefício assistencial. Então, há uma diferença nisso, não é? E penso que é importante nós esclarecermos isso para que não se propague a ideia de que é desnecessário contribuir para ter a proteção. Não, para que se tenha a proteção previdenciária, a contribuição é condição básica. E há aquelas circunstâncias excepcionais da chamada proteção social, então, da chamada assistência social, que tem essa, então, peculiaridade em relação